Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs da Igreja de Deus, ministros abençoados, ministros ordenados, exortadores, aqui neste evento especial, palestras para o exame ministerial de bispo. Este evento, organizado pela Superintendência Nacional e o Departamento Nacional de Educação, tem o objetivo de levar a você assuntos profundos e transformadores para edificar a sua vida, o seu ministério, a sua igreja local, a liderança local das nossas igrejas. E eu tenho certeza que a palestra da segunda passada ministrou poderosamente ao seu coração. Nós tivemos como tema relativismo ético e moral à luz da Bíblia, com o bispo Samuel Alves. E eu sei que o Espírito Santo ecoou com o conteúdo daquela ministração, ecoou durante essa semana vários insights, várias ideias que você pode aplicar na sua vida e no seu ministério. Então coloque atenção para tudo aquilo que tem sido ministrado aqui. Se você não assistiu à palestra passada, eu te animo a ver no nosso site aí, no nosso canal da Igreja de Deus Oficial, veja esta palestra da segunda passada. Porque hoje nós teremos a novidade que o Espírito Santo vai trazer para nós. E o bispo que estará trazendo a palestra de hoje será o bispo Vangivaldo Silva. Nós iremos apresentá-lo posteriormente. Mas que tal, antes de nós iniciarmos a palestra, nós termos um momento de oração, um momento que nós vamos consagrar esse dia, esta palestra, para que você, eu e todos que estão acompanhando e vão acompanhar posteriormente esta palestra possam ser edificados e transformados, porque o Espírito Santo sempre tem algo a ministrar ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, junto, Senhor, com toda esta audiência que estamos aqui, nós queremos te agradecer pelo privilégio de, Senhor, experimentarmos palestras maravilhosas, conteúdos transformadores, Senhor, que tratam sobre a Tua palavra, sobre a Tua revelação, sobre, Senhor, o nosso dia a dia, sobre o que nós estamos vivendo como igreja, como ministros neste tempo. Queremos ser contextuais, queremos ser, ó Deus, agentes de transformação. E queremos receber, papai, no dia de hoje, ministrações, um conteúdo que venha ser edificante, que venha ser, ó Deus, como ferramenta para nós ministrarmos em outras vidas, para que a administração da igreja seja efetiva, seja eficaz, seja muito eficiente. Abençoe-nos, ó Deus, como os ouvintes desta palestra, como participantes neste evento. Mas, Senhor, que esta palestra, junto com o palestrante Bispo Vangivaldo, seja para nós, ó Deus, um marco na nossa história. Abençoe-nos nesse dia. Abençoe a cada um, cada irmão e irmã, cada líder, cada ministro, cada pastor e pastora, ó Deus, no seu dia a dia, que tem, ó Deus, realizado o trabalho ministerial. Abençoe a cada um. E neste dia, nós colocamos este dia nas Tuas mãos, papai, e te agradecemos, porque tudo que o Senhor irá fazer será maravilhoso, porque toda boa dádiva procede das Tuas mãos. Te agradecemos, papai, em nome de Jesus. Amém. Estão preparados? Mas antes, como o normal, nós vamos ter um momento de adoração. Tomou sobre si nossas dores.
desça o óleo sobre nós e sara toda dor. Faz fugir agora todo mal, em nome de Jesus. Flua o rio de cura entre nós agora, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Como é bom adorarmos a Deus, congregarmos juntos, mesmo que online, estarmos na comodidade da nossa casa adorando a Deus. Está pronto? Já pegou o papel, já pegou uma caneta? Porque agora você vai anotar todas as ideias importantes, tudo aquilo que faz sentido para você, tudo aquilo que é transformador e edificante para você nessa palestra de hoje. Porque a palestra de hoje será poderosa, irmãos, e muito prática para nós. A palestra de hoje tem como tema Desafio do uso e da administração das redes sociais na igreja contemporânea. E o bispo que vai trazer para nós esta palestra é o bispo Vangivaldo Silva, graduado em Ciências Contábeis, pós em Controladoria, tem uma vasta experiência em finanças e contabilidade internacional. Trabalhou em diversas e trabalha em diversas instituições e multinacionais como administrador, diretor-geral, é mestrado e doutorando em ministério. Bispo Vangivaldo está pronto para ministrar a sua vida. É pastor local, tem experiência como diretor educacional, tem experiência como pastor local. Este pastor, o bispo Vangivaldo, está pronto para ministrar um conteúdo de excelência ao seu coração. Está pronto? Receba aquilo que Deus tem para você no dia de hoje. Bispo Vangivaldo, a palavra está contigo. Olá, Bispo Bruno Mariano, que alegria estarmos juntos. Eu quero já fazer menção dos meus agradecimentos, inicialmente ao Bispo Dr. Expedito Ferreira de Melo, pelo grato convite,
em seguida também ao Bispo Dr. Divino Eterno, nosso Superintendente Nacional, e também ao Bispo Samuel Alves, que nos antecedeu aqui com grande maestria. Agradecimentos também ao Bispo Dário por todo o apoio e divulgação durante toda essa jornada. É uma alegria sempre contar com ele. E quero agradecer de uma maneira muito especial a você que nesse instante está conectado conosco nesse momento para acompanhar um pouquinho desse momento tão especial em que o tema em si já inicia com a palavra correta. É um desafio. É um desafio falarmos sobre esse tema. E eu quero já trazer aqui a você a nossa reflexão. E nós precisamos compreender que as mídias sociais possuem alguns aspectos que muitas vezes nós não conhecemos e nem observamos. Mas com certeza todo mundo já deve ter presenciado a coincidência de quando estava conversando com alguém sobre um assunto, sobre uma questão, e quando se deu por conta de ligar o seu celular ou o seu computador, lá estava aquele assunto. Algo que parece uma coincidência, algo que talvez nos assuste, é algo assustador, porque quando nós praticamente estamos falando de algo que nós pensávamos em comprar ou em adquirir, surge na nossa tela. E assim surge na nossa tela como a imagem que eu acabei de colocar para você. Então é interessante compreender que esse processo faz parte de todo um contexto, mas antes de entrar nisso, eu quero convidar você a acompanhar-me aqui na nossa apresentação, onde o desafio do uso e da administração das redes sociais na igreja contemporânea vai além do que apenas usufruir de tudo que a mídia nos oferece. É preciso compreender um pouquinho do que está acontecendo por trás disso tudo, quais são os propósitos disso. Então eu quero trazer aqui alguns dados para você compreender a importância disso. Acompanhe comigo aqui. Quando nós falamos dos dados que nós temos hoje na internet, com dados de outubro agora, de 2021, a projeção é que 92,9% dos lares já possuem acesso à internet. Desses dados, nós temos que 92% usam serviços de mensagens, mas 76% estão nas redes sociais e 73% fazem uso de serviços de vídeo. Então estes números nos levam a uma séria observação. O IBGE estima que o Brasil em 2020 perfazia 212,6 milhões de habitantes. Para 2021, o IBGE está projetando o mesmo crescimento, onde deverá chegar próximo a 213,3 milhões de habitantes. Ora, conforme os dados que nós apuramos, vejam só, se 92% usam serviços de mensagens, 76% estão nas redes sociais e 73% usam serviços de vídeos, a população que utiliza hoje serviços de mensagens é de 196,236 milhões de brasileiros. Nas redes sociais, passa de 162 milhões. E serviços de vídeos de 155,709 milhões de habitantes. Ora, com esses dados, dá para entender um pouquinho por que a gente tem que se preocupar. Porque a quantidade de pessoas no Brasil que usam os serviços de mídias sociais, redes sociais, não é um número desprezível. Observe com atenção a informação que eu vou trazer para você agora. Veja comigo. O Brasil é o terceiro país no mundo em consumo de internet. Ele perde apenas para os Estados Unidos e as Filipinas. O brasileiro fica conectado em média 9 horas por dia. E essa crescente da internet tem impactado muito a nossa rotina e principalmente a nossa rotina relacional. É sobre essa questão da rotina relacional que eu quero agora conversar com você um pouquinho, trazendo para a nossa compreensão, ainda nesse tema do desafio, a participação de um evangelista da nossa igreja, a Igreja de Deus, que vai trazer para nós, em breves minutos, uma reflexão sobre todo esse contexto, para que você conheça um pouco mais. Preste atenção, me acompanhe.
Olá, Bispo, graça e paz. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês, falando um pouquinho desse assunto tão instigante. E uma coisa bem interessante é que a gente observa que nós temos visto nos últimos 10 anos uma verdadeira transformação na forma como as pessoas, na forma como nós lidamos com o mundo a partir das redes sociais, das mídias sociais. Hoje, nós vemos cada vez mais que a experiência das pessoas, a experiência que nós temos, seja em qualquer relacionamento, está muito relacionado com o uso da tecnologia. As mídias sociais, elas têm servido como um elemento não só de comunicação, mas de entretenimento e de relacionamento interpessoal. E isso tem sido algo muito desafiador sob várias perspectivas. Sob a perspectiva sociológica, a perspectiva antropológica, a perspectiva psicológica. A gente poderia falar sobre as várias perspectivas. E o uso da tecnologia, na verdade, ele tem provocado uma questão disruptiva na forma como nós nos relacionamos com o mundo. Eu trabalho com tecnologia, vivo com tecnologia, e recentemente tive a oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que está por vir, especialmente por conta do evento do edital do 5G. Eu tive a oportunidade de presidir a comissão da licitação pelo governo federal, e quando a gente observa o que está por vir, isso ainda é algo muito mais transformador. Se hoje o nosso relacionamento é a partir de uma tela, a partir de uma interação com o nosso celular, com o nosso tablet, o nosso computador, o futuro da tecnologia ainda vai ser ainda mais disruptivo. A vida vai ser não só cada vez mais digital, mas mais virtual. A partir do nosso relacionamento com a tecnologia, nós vamos viver algo ainda muito mais intenso do ponto de vista da realidade virtual, da realidade aumentada. O nosso relacionamento com o mundo da inteligência artificial, com os assistentes pessoais, com os robôs, vai ser cada vez mais intensa. Coisas muito parecidas com o que nós vemos em filmes. E o que inclusive é interessante observar é que essa perspectiva ela é ainda mais complexa quando a gente analisa na sociedade aqueles que já nascem no mundo digital, aqueles chamados nativos digitais, as crianças, os jovens. Esses então interpretam os relacionamentos digitais, os relacionamentos virtuais, da mesma forma como os relacionamentos pessoais. Não há diferença para uma criança hoje se ela está se relacionando com o meio digital ou com o meio pessoal. Essas questões cada vez mais tornam a dinâmica da vida no mundo ainda mais complexa. E a partir dessa revolução que ainda está por vir, eu diria para vocês que aquilo que nós vivenciamos nos últimos 10 anos será ainda pouco perto daquilo que nós vamos vivenciar nos próximos 10 anos. Então, as nossas interações com o meio digital vão ainda mais ser objeto de transformação do nosso cotidiano, as nossas compras, os nossos ambientes de trabalho, os nossos ambientes de estudo, os nossos ambientes de culto serão cada vez mais virtuais, mais digitais, a ponto, por exemplo, de nós observarmos elementos como a criação do chamado metaverso, anunciado recentemente por uma grande mídia social, que vai estar disponível a partir das novas redes de ultra velocidade que vão estar disponíveis para todos nós a partir do ano que vem. E a grande questão é como sermos cristãos e como mantermos os princípios cristãos dentro dessa nova realidade. Isso é um grande questionamento, porque os princípios cristãos, eles não mudam, mas as estratégias elas mudam. E quais são as estratégias que nós, como igreja, precisamos ter nessa perspectiva? Porque nós não estamos falando mais aqui de um ambiente físico onde as pessoas se dirigem para a igreja se relacionar com Deus. Mas qual tipo de ambiente, qual tipo de igreja nós precisamos ser num ecossistema onde cada vez mais a realidade virtual e a realidade física, elas
estão entrelaçadas? Esse é um questionamento que, obviamente, eu deixo em aberto, mas eu agradeço essa oportunidade aqui e dou um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, evangelista Abraão, pela forma clara que você nos trouxe esse desafio. Eu quero, nesse instante agora, trazer a você, que está conosco acompanhando, o convite para você assistir um documentário lançado em 2020. Eu não vou colocar aqui a projeção da cena desse documentário por questões de direitos autorais, mas o nome eu vou citar, O Dilema das Redes. Ele foi lançado em 2020, é um documentário, se você colocar no pesquisador, você vai encontrar. É uma questão que demonstra para a gente que, para as mídias, as redes sociais, o acaso não existe. Ele demonstra que não há coincidência. As plataformas das grandes empresas de tecnologia estão utilizando, estão buscando meios para prever que o comportamento humano e, assim, conhecendo um pouco desse comportamento, provocar mudanças. Eu acredito que você não viu uma época, tanto quanto a nossa, sobre questões de dualidade. As coisas parecem estar divididas, porque dividindo fica mais fácil o domínio. Então observe que não é uma questão de mera coincidência. O comportamento humano ele já foi estudado, está sendo estudado, e ele vai provocando por meio de algoritmos dos seus usos diários, dos seus acessos, para que essa mídia possa atingir naquilo que você realmente interessa e provocar em você, impulsionar em você a mudanças, que aí interessam muito mais a essas empresas de tecnologia, para que gerem mais lucro. Nesse documentário nós temos ali especialistas em tecnologia, profissionais da área, fazendo-nos um alerta. As redes sociais podem ter um impacto devastador sobre a democracia e sobre a humanidade. Em especial, eu chamo aqui a atenção dos cristãos, da igreja, porque este impacto pode provocar, inclusive, uma mudança de comportamento humano nos princípios cristãos. E quando eu falo dessa mudança dos comportamentos, o cristão deve ter muita atenção, ele deve ter muito cuidado com aquilo que ele vê, com aquilo que ele publica, mais ainda com aquilo que ele republica pelas mídias sociais. Nós temos registros de homens e mulheres de Deus, mas que de repente estão difundindo mentiras. E nós devemos ter um cuidado, queridos, porque não é porque é rede social, porque é mídia social, tudo se é permitido. Há necessidade do bom senso, porque sem se perceber, existem pessoas que estão sendo usadas, crentes, para transmitirem mentiras, para enviarem textos, publicações, notícias, informações, e vão repassando e vão divulgando e não se dão conta de, antes de divulgarem, validar se aquilo é uma verdade, se aquilo é real ou não. E aqui eu chamo a uma reflexão. Os comportamentos estão sofrendo mudanças e já tem até crente achando que uma mentirinha pela internet não faz mal algum. O relativismo também está adentrando no seio da igreja. E muitos estão vivendo isso nas mídias sociais. Isso é muito grave, porque induz muitos cristãos que deveriam apenas seguir a palavra dizendo sim, sim e não, não, a terem outro tipo de comportamento sem se perceberem que isto está acontecendo. E isso se torna, parece que, tão natural que encontramos cristãos em redes sociais fazendo comentários agressivos, às vezes sarcásticos, sobre temas que são totalmente desnecessários, temas que não edificam e geralmente atacando outras pessoas só para provarem um ponto de vista. Isso não faz sentido com uma conduta cristã. Comentários, às vezes, de questões políticas, e eu tenho que me permitir, e permitir ao meu próximo, divergir sobre questões políticas. Eu tenho direito de escolha, isso também o outro precisa respeitar, mas se eu não respeitá-lo, não haverá realidade de conversa, de diálogo. Essa mídia social só vai servir para agredir um outro. Eu não posso ser assim, eu não preciso criticar o outro para defender a minha posição. Eu preciso respeitá-la. E isso é
tão evidente nas redes sociais que demonstram imaturidade, que demonstram uma falta de Cristo na vida, que demonstram uma confiança de sobriedade, de mansidão, de domínio próprio, de sensatez, de ter a confiança que você está em Cristo, não importa o que o outro está dizendo, não importa que o outro te ataque, você está em Cristo. E eu gostaria de trazer aqui o texto de Tiago, capítulo 1, verso 26, parafraseando um pouco. Eu vou ler para você, o texto diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear os seus dedos na hora de digitar, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, meu querido, nas redes sociais, tome cuidado de sempre ser alguém manso, alguém de domínio próprio, alguém que de fato tenha uma mente pura, alguém que tenha paciência com o próximo, alguém que busque levar com humildade uma mensagem verdadeira, que é a mensagem do Evangelho. E é essa mensagem do Evangelho que nos faz refletir. As redes sociais estão aí e a capacidade de administrar, de fazer bom uso delas, depende somente de você. Há uma frase que nós podemos e devemos refleti-la sempre. Eu vou trazer aqui para vocês, é uma colocação que eu gosto muito, onde John Piper diz assim: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Essa frase nos leva a refletir sobre como nós estamos administrando, como nós estamos nos comportando com relação ao uso das mídias e das redes sociais. Não que haja apenas mal nisso, pelo contrário, nós vamos ver aqui diversos aspectos positivos, a começar pelo fato de que hoje você tem aplicativos que você pode baixar no seu smartphone, no seu tablet, no seu watch, e você ouvir a Bíblia em áudio. Você, de repente, no trânsito, indo para o trabalho, ou num ponto de ônibus, ou num percurso de bicicleta, no momento que você, de repente, está fazendo uma caminhada e você ouvindo a Bíblia. Você fala a leitura em um ano, com certeza. Quantas pessoas que ainda não tiveram a alegria de contemplar uma leitura bíblica por áudio, agora estão aí, ao seu acesso, facílimo, né? Tá bom, você de repente gosta mais do papel, não gosta tanto do áudio, não tem problema. Então não fique no celular, abra sua Bíblia, leia, faça um devocional, ore. Não abra mão desses momentos que você tem com Deus para se dedicar ao uso das redes sociais, dedicando às mídias que aí estão e vão atrás de você com um propósito. Eu já falei qual era, se lembra? Agora eu quero ver com você que o bom uso das redes sociais para a igreja tem muitos caminhos, tem muitas possibilidades. Nós vivemos 2 anos recentemente que foram anos que nos provocaram a busca de soluções. E soluções que ainda não estão formatadas e prontas. Elas estão sendo construídas ao longo desse período que nós vivemos e que esperamos acabar recentemente. Contudo, ainda que nós vençamos agora, há poucos meses, possamos vencer o período mais crítico da pandemia, a igreja não pode ignorar que a necessidade da pandemia a fez avançar na questão tecnológica. E não há como fugir, queridos, de uma realidade em que muitos que se diziam cristãos nesse período da pandemia se permitiram afastar da comunhão, ainda que acostumados a acompanhar as lives. Por outro lado, a igreja, com esse esforço para buscar esses que se distanciaram, acabou alcançando aqueles que não tinham o hábito de participarem de cultos, de irem à igreja. Eu tenho um testemunho desse na igreja local que pastoreio. Pessoas que não tinham o hábito de ir a um culto, a um templo evangélico, e que agora estão indo após assistirem nossas lives. E eu acredito que isso deve estar ocorrendo em várias outras igrejas. Com isso, fica claro que há vários benefícios com o bom uso e a administração
das redes sociais. Nós não podemos ignorar todos os benefícios que os meios de comunicação estão permitindo. A exemplo disso, esse avanço que a igreja teve que ser, eu diria que ela foi sacudida com a pandemia e ela teve que se virar para conseguir alcançar e levar a palavra àqueles que estavam afastados por uma questão até de bom senso, de saúde, mas que agora não se encontra muito sentido para. E isso também, queridos, a própria tecnologia e o avanço tem feito com que a palavra seja alcançada, a Bíblia seja traduzida de maneira mais rápida. Por meio da igreja, nós podemos, pelas lives, nos comunicar com quase que todos instantaneamente. Apesar desses aspectos negativos, a internet e a tecnologia têm favorecido, a gente não pode ignorar isso, ela tem favorecido e trazido enormes benefícios para a evangelização. As igrejas estão tendo condições de se capacitar e compartilhar, de comunicar, de alcançar as pessoas de uma maneira muito mais próxima. Há de se ter cuidado com algumas práticas litúrgicas de uma herança que de repente se trouxe, até mesmo com alguns hábitos de outros credos que não o nosso cristão, evangélico, protestante. E aí é o momento em que nos cabe agora, com bom senso, com maturidade, avaliar o que de fato fala a mensagem aos corações dos nossos tempos, da nossa sociedade, da nossa comunidade de fé, para que nós de fato alcancemos o que estamos buscando com excelência, atingir as pessoas ainda não alcançadas com essa mensagem. Há uma necessidade de adequarmos a nossa liturgia, de adequarmos a nossa mensagem para atingirmos essas pessoas. Eu quero aqui encerrar essa exposição de abertura que fiz de maneira muito resumida. São vários assuntos que eu gostaria de abordar aqui, a vontade de falar mais é tanta, mas eu tenho perguntas aqui que são tão importantes que ao lê-las aqui, em meio a este momento que estamos, eu preciso me permitir respondê-las. Então eu quero convidar você agora, porque logo em seguida nós vamos focar algumas realidades dessas perguntas que eu acredito que deve ser também a realidade de muitos de vocês. Em seguida, assim o faremos. Obrigado, Bispo Vangivaldo, por esta palestra poderosa às nossas vidas. Agora, irmãos, nós vamos para o nosso momento de perguntas e respostas. Este momento de perguntas e respostas é um momento onde você está participando com os seus comentários. Durante as palestras você já colocou seus comentários, aí tem os bispos que estão respondendo, nos ajudando na interação aí contigo, nas suas perguntas, nos seus diálogos. Enfim, este momento agora é um momento que você vai fazer algumas perguntas, os nossos bispos estarão aí prontamente aí com atenção no chat para responder e nos auxiliar com respostas, com comentários ao seu comentário, ok? E o nosso Bispo Vangivaldo já vai responder algumas perguntas que já estão no gatilho. Então eu quero passar agora para o nosso palestrante para esse momento especial de perguntas e respostas. Bispo Vangivaldo, está contigo. Você pode fazer as perguntas e já pode responder, ok? Então está contigo a oportunidade. Olá, Bispo Bruno Mariano. Então vamos agora a sessão de perguntas e respostas. E eu quero aqui começar com uma pergunta enviada pelo pastor Eric Vieira Tum, do Ceará, terra muito boa, amo o povo do Ceará. A pergunta diz assim: a pandemia gerou uma realidade que transformou os cultos online num método bastante eficaz dentro da proposta do distanciamento social. No entanto, diante do relaxamento das medidas restritivas impostas pelos governantes, observa-se que existem cristãos optando pelo culto online ao invés do presencial. Dito isso, vem a pergunta: qual seria a postura ideal a ser adotada pela igreja ou pastor local que vive à sombra desta realidade?
de crentes que preferem o isolamento no conforto do lar ao invés do calor humano da comunidade. Bom, a princípio, eu vou tentar distribuir as duas questões, que são duas em uma. É importante entendermos que, na verdade, o que a pandemia fez foi nada mais, nada menos do que aprofundar a crise que já existe no homem com questão aos seus relacionamentos, à sociabilidade, que foi afetada quando o homem decidiu se afastar de Deus. Isso não é uma questão, portanto, apenas da pandemia. A pandemia apenas evidenciou isso. Por isso que tivemos tantos divórcios, tantas separações, tantos lares em conflitos, porque as pessoas viviam com um certo distanciamento e aí estiveram um momento quase que exigidos de intenso relacionamento e próximos. E aí, com isso, os desajustes, né, os comportamentos de sentimentos que o homem traz com a queda, isso gera, em alguns momentos do relacionamento, esses conflitos e confrontos. E, naturalmente, esse relacionamento, tanto no aspecto conjugal, no aspecto família, questões de trabalho, isso acaba gerando uma relação que se desgasta. Esse descontentamento das relações impacta na igreja, porque a igreja é o local da comunhão dos santos. Mas a gente sabe que em tempos de quarentena não havia como ter comunhão dos santos. Então, muitas das questões que as pessoas eram confrontadas a buscar mudança ou a buscar a aceitação da sua comunidade de fé, aquilo que ela não concordava, agora ela se viu livre disso, isenta disso, podendo ficar em casa, podendo escolher o que quiser assistir, podendo ficar no momento que agrada e não em todos os momentos, e com isso provocou-se um isolamento da comunidade de fé. Mas nós precisamos compreender que isso, essa comunhão, ela é necessária, ela é bíblica. O texto de Hebreus 10, 24 e 25, assim nos diz. Vamos ler? E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então veja, o texto nos instrui acerca da edificação mútua e nos lembra que a comunhão vai além de um lugar de culto. Ele abrange também tudo o que nos envolve, abrange os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus comportamentos, abrange até os meus bens, eu tenho que repartir. Dá uma olhadinha comigo, vamos lá. Atos capítulo 2, verso 42, 44 e 45. Leia comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Então veja bem, há uma necessidade de distribuição até do que se tem. Não é sensato, não faz sentido nós pensarmos que os meios virtuais vão suprir essa necessidade, porque nós somos seres físicos, relacionais, e por mais que se queira, há coisas que não se pode fazer à distância. Há exemplo disso, como nós vamos ter comunhão, como nós vamos estar conectados pelos meios virtuais no momento de plena comunhão como é a ceia. Não há como acreditar que, sendo possível, nos reunirmos, ainda que com todos os cuidados que ainda são exigidos, eu preferi ficar em casa, no momento de ceia. Não há como acreditar que no momento
tão importante para uma comunidade de fé protestante, o batismo para o nascimento de uma nova vida, alguém se contentar em ficar do outro lado numa live. Não há como compreender que em momentos de adoração, de louvores, no meio do culto, no momento que o Espírito Santo se manifesta, porque ele se manifesta onde há 2 ou mais meu nome, momentos de comunhão, é inegável que abrir mão desse momento para ficar do outro lado da tela é porque, na verdade, não está praticando a verdadeira comunhão. A comunhão que nós vivemos é aquela onde estamos em irmãos. A comunhão é aquela que vivemos em igreja. A verdadeira comunhão é e se faz no encontro físico. Pode-se viver isso também em meios virtuais, mas não nesses momentos tão especiais. Momentos de adoração, momentos de louvor, momentos de render graças ao Senhor. Observe comigo ainda João, capítulo 1, verso 7. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. João 1, 7. Portanto, se a nossa conduta está pautada pela luz, então não só temos comunhão com Deus. Olha aí o que a palavra nos fala lá em 1 João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Mas temos comunhão com os irmãos também, conforme o verso 7. Essa comunhão é muito mais significativa do que uma mera sociabilização. A comunhão que Deus expressa é uma intimidade singular, a ponto de nós sermos chamados corpo de Cristo. Essa ligação íntima se estende a uma relação horizontal com os irmãos. Os sacramentos do batismo, da ceia, do lava-pés, apontam para essa necessidade de comunhão de corpo presente, de corpo físico. Essa união, sinalizada pelos sacramentos, ela é mais forte do que os relacionamentos terrenos. Representa Jesus com o seu corpo. E entendendo, é diferente, porque a relação, por exemplo, de um casamento, que é terrena, é uma união. Contudo, ela é biblicamente ensinada que esta aliança é até que a morte o separe. Mas a união de Cristo com o seu corpo, a igreja, nem a morte separa. Ela prevalece. Então, de fato, quando alguém não entende essa importância, quando alguém ignora essa necessidade, ele não compreendeu de forma correta ainda o que é a comunhão. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão confundindo reuniões, encontros com comunhão. A comunhão vai além disso. A comunhão é se entregar, é se dar, é ter alegria, é estar com os irmãos, é poder viver aquele momento especial. Não é cultuar sozinho, é estar junto, é uma necessidade. Isso é bíblico. Agora, como foi bem perguntado, como conduzir isso, né? E como a pergunta do pastor Eric coloca, como vai ser a postura, como o pastor deve trabalhar com isso. Vejam, eu tenho adotado na nossa igreja local uma postura de olhar para essas pessoas que pensam que isso é o suficiente, como sendo pessoas que carecem, precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, nessa necessidade em que eles se encontram, de não compreender a importância do estar presente, do estar juntos em momentos tão importantes de adoração e de celebração. Daí eu continuo transmitindo lives a estas pessoas, alcançando-as, esperando que um dia o coração se abra e entenda essa amplitude.
é trabalhar como se estivéssemos buscando e resgatando a ovelha que por algum motivo se feriu e ficou. Então, nós consideramos, eu considero assim, a live como sendo indo em busca da uma que não aceita voltar para o aprisco. Vamos à segunda pergunta? Vamos então à próxima pergunta. A próxima pergunta vem do pastor Valtudes Arrai Santana, de Goiás, região centro-oeste, terra boa. A pergunta diz assim: na era da globalização, a internet tem se tornado aliada das igrejas no serviço de alcançar as pessoas através de mídias sociais, tais como Instagram, Facebook, etc. Quais os desafios na conscientização de algumas igrejas, Igreja de Deus no Brasil, que ainda não percebem a potência que as mídias sociais possuem em alcançar e impactar as pessoas? Eu diria que o maior desafio já foi enfrentado. A pandemia fez com que as igrejas que não observassem a importância das mídias e das redes sociais começassem a observar com atenção essa necessidade. Digo isso porque na nossa igreja local mesmo, nós não fazíamos transmissões de lives. Usávamos sim, já utilizávamos alguns comunicados, acessos pelo WhatsApp, né, contatos, publicações de Facebook, mas nada de transmissões de lives. Quando muito, alguns momentos de um culto especial, que tinha alguma celebração, então usávamos ali para uma transmissão rápida pelo celular e pronto. Mas a pandemia nos levou a um patamar de exigência onde nós tivemos que aprender a usar celular, usando o cabinho USB para conectar num notebook para conseguir fazer uma transmissão. Usando plataformas nada agradáveis como a StreamYard, nada contra, mas que para transmissão de culto não se adequa, não consegue manter a qualidade de transmissão de áudio, de mesa, então perde muito nesse sentido e nós penamos muito tempo com isso. Até que pela graça de Deus, em meio às buscas de soluções constantes, toda semana buscando novidades, surgiu o pastor Paulo, que propôs apresentar um curso, a transmitir mensagens rápidas e breves, dando instruções de como conseguir uma boa transmissão. E foi a partir daí que eu comecei a assistir esses vídeos, junto com o meu filho e uma equipe que nós estávamos iniciando, engatinhando nesse processo de transmissão de lives, e vimos soluções como o OBS. Então o OBS é um aplicativo que auxilia muito e é gratuito. Identifiquei também um outro chamado Rolyrics, também é muito interessante, é gratuito, você instala no seu computador de multimídia, aquele que vai projetar no seu telão as letras dos hinos, textos bíblicos, e ele encaminha, por meio de link, a mesma informação para o computador que está fazendo a transmissão da live. Então você tem algo em tempo real, projeção no tempo e projeção para quem está na live. São ferramentas gratuitas e estão à disposição. Nós precisamos pesquisar um pouco mais, nos adequar e, de fato, cumprir o papel da igreja. E, para isso, querido, há uma outra pergunta do pastor Luciano Leite Brito, lá da Paraíba, que diz assim, ó: existe algum programa educativo da IDB voltado para ajudar os líderes a usarem corretamente as redes sociais? Olha, com certeza, o nosso diretor nacional de educação, o vice-expedito, Dr. Expedito Ferreira de Mello, já está preparando alguma coisa nesse sentido. Fato é que eu posso instigá-lo a ouvir comigo um convidado muito especial. Eu fiz questão que ele participasse conosco porque o conhecimento e o preparo e o equipamento, o material que ele já tem disponível para nos auxiliar, com certeza pode lhe ajudar, como nessa pergunta. Eu quero convidar agora para trazer para nós aqui alguma expressão muito fácil de aprendizagem. O pastor Paulo. Seja bem-vindo, pastor Paulo. Traga para nós um pouquinho dessas possibilidades que me auxiliou tanto na igreja local e eu acredito que pode auxiliar os nossos participantes conosco nesse instante. Olá, queridos pastores, líderes e bispos da nossa igreja. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar juntamente com vocês aqui nesse tempo propício para falar coisas tão relevantes relacionadas ao reino de Deus. Eu louvo ao Senhor Jesus pela sua vida e quero agradecer desde já a todos vocês que estão nos acompanhando agora online
essa transmissão. Quero agradecer ao meu querido Bispo Vangivaldo pela oportunidade. Bispo, muito obrigado por ceder uma parte do seu tempo para me poder falar a esses irmãos e irmãs tão especiais da nossa igreja. Obrigado, meu querido Bispo Expedito Ferreira de Melo, muito obrigado, nosso líder nacional de educação, e também ao meu querido líder Bispo Divino Eterno, nosso superintendente nacional. Muito obrigado a todos vocês por me dar essa oportunidade de falar sobre algo tão importante e tão relevante, especialmente nos dias de hoje, para a igreja. Nós estamos aí nos preparando para o exame ministerial de bispo e falar sobre esse tema redes sociais, falar sobre esse tema transmissão de culto online. Irmãos, isso é muito importante. Por que é tão importante as redes sociais hoje para a igreja? Há um tempo atrás, quando surgiu o rádio, muitos irmãos no passado, eles diziam que o rádio não era algo de Deus, então não poderíamos utilizá-lo. Depois veio a televisão, e a televisão também, há um tempo atrás, e essa época eu já me lembro dela, não que eu seja experimentado em idade, mas essa época eu me lembro dela quando eu era criança. Não podia se ter um televisor dentro de casa porque isso não era bom, era pecado, né? E agora veio a era da digital, a era da internet, e ainda existem muitas pessoas dizendo que as redes sociais não são de Deus. A grande verdade é que todos nós aqui temos maturidade para entender que o que peca não é as redes sociais. É fato que nas redes sociais existem muitas coisas que não são boas, sem sombra de dúvida, mas o que peca não é as redes sociais, não é a televisão, não é o rádio. O que peca é aquilo que nós decidimos absorver, o conteúdo que nós decidimos absorver, não sendo esse conteúdo bíblico, não sendo esse conteúdo relevante para o nosso crescimento espiritual. É isso que acaba causando, sem sombra de dúvida, algo terrível e algo que não é bom. Portanto, a importância da igreja estar inserida, pregando a palavra da verdade nas redes sociais é muito importante. Hoje, estudos dizem que jovens, adolescentes e também adultos gastam boa parte do seu tempo diariamente em redes sociais. E nós precisamos entender que a igreja, ela tem as redes sociais e pode utilizá-la como um meio de comunicação para pregar a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos escondidos, sem tomarmos a nossa posição de pregar a palavra de Deus também nas redes sociais, nós daremos a oportunidade para o império das trevas exercer o seu papel. E não é isso que Deus deseja de nós, e hoje eu estou aqui com a missão de explicar para vocês como vocês podem transmitir os seus cultos online. Mas é interessante que você entenda que isso não é uma questão de querer, mas hoje se tornou uma questão de necessidade. Transmitir os cultos online é uma questão de necessidade. Fazer reuniões como essas que nós estamos fazendo agora era algo inimaginável há um tempo atrás. Hoje já é algo possível. Eu posso falar com você, estou aqui na minha casa, você está na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja, você está ouvindo essa ministração, está aprendendo. E eu também estou aprendendo nesses dias aqui. Então, as redes sociais hoje para a igreja, a comunicação da igreja através das redes sociais já não é mais uma questão de querer ou não querer, mas é uma questão de necessidade. E a igreja precisa sim tomar essa posição, esse lugar nas redes sociais para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. O apóstolo Paulo fala sobre isso e foi falado também, muito bem falado pelo nosso querido bispo Samuel na semana passada, esse tema de estarmos presentes com a palavra bíblica verdadeira e eficaz. Agora, como fazer isso nas redes sociais? É mais simples do que você imagina. Transmitir os nossos cultos, as nossas reuniões hoje nas redes sociais não é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. E isso é muito fácil, você pode fazer isso de uma maneira mais fácil do que você imagina. Só para vocês terem ideia, quais são os pré-requisitos básicos para você transmitir o seu culto online de uma maneira poderosa
e abençoadora. E o melhor de tudo, gente, gastando muito pouco. Você vai se surpreender o valor que você precisa investir para poder transmitir os seus cultos. Não é um valor exorbitante como pagar um programa numa rádio, como pagar um programa numa TV. É muito mais caro. Então, investir hoje em equipamentos, investir hoje em estrutura para transmissão dos cultos e também palestras como essas, é algo inteligente de se fazer. E hoje você pode fazer isso de uma maneira muito simples e muito barata. Pastor, o que eu preciso para transmitir o meu culto online? Primeira coisa que você precisará na sua igreja, de uma boa internet. Você precisa colocar uma internet no mínimo, gente, no mínimo de 50 megas. Então vamos lá. Quando você coloca uma internet lá de 50 gigas para transmitir os seus cultos, ela vai ser suficiente? Sim. Dependendo do equipamento que você utilizar, ela pode sim dar uma travada aqui e ali. Agora, quanto maior a velocidade da sua internet, maior será a eficiência da transmissão do seu culto. Equipamentos que você poderá utilizar para a transmissão desse culto. Simples demais. Por exemplo, você pode utilizar um aparelho celular. Agora mesmo eu estou transmitindo para vocês agora através de um aparelho celular. Estou com um aparelho celular aqui agora transmitindo essa pequena palavra para vocês. E você pode observar que a qualidade é muito boa. Então, se você tiver um aparelho celular de boa qualidade, com uma câmera boa, com um processamento bom, você não vai precisar de imediato investir em uma câmera aí de 5, 6, 10, 15 mil reais. Não vai ter necessidade se você tiver um equipamento bom de celular. Você já consegue transmitir de uma maneira aceitável. O que eu preciso agora? Um computador. Um computador e um software. Esse software você pode encontrar ele, baixar esse software para fazer essa transmissão. O nome desse software para você já transmitir de uma maneira legal, ele se chama OBS. Pastor, como que eu faço então agora para transmitir o meu culto com um celular, com um software que é esse OBS, com a internet? É isso que você precisa para transmitir. E para ser mais dinâmico, para ensinar isso na prática para vocês, nós vamos fornecer para vocês uma aula totalmente gratuita, passo a passo, grátis. Você não vai pagar nada por essa aula. Nesse tempo de pandemia, quando há 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando começou a pandemia, Deus colocou no nosso coração do Ministério Nacional de Jovens em ajudar as nossas igrejas. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, graças a Deus. Só em 2019 foram mais de 32 viagens pelo Brasil e alguns países fora do Brasil. E eu vi a necessidade que as nossas igrejas têm de transmitir o culto. E não é porque o pastor muitas vezes não quer, é porque muitas vezes ele não sabe como fazê-lo. Não tem material humano para fazer e não tem também equipamento, não sabe que equipamento investir. E quando você não sabe em qual equipamento investir, você pode correr algo muito sério. Pode ocorrer algo muito sério, acabar investindo recurso financeiro em coisas que não eram necessárias. Talvez você poderia começar como nós começamos na igreja local, com um celular e com um computador. O computador era o meu computador e o celular também era o meu celular. E a gente conseguia fazer uma transmissão de culto, de primeira qualidade, com um bom áudio. Então a primeira coisa que você precisa para transmitir o seu culto, você pode transmitir ele lá gravando o celular, o áudio ambiente ali do local. Mas não vai ficar legal, você já ouviu isso? Fica aquele eco, geralmente as nossas acústicas não são tão preparadas nos nossos templos e acaba dando muita reverberação, aquele eco muito grande, você acaba não entendendo muito o que está acontecendo. Com um celular, um computador, você liga o computador na mesa de som e você liga o celular através desse programa que eu estou falando para vocês, que é o OBS, e você vai captar o áudio da mesa de som e jogar para a internet. Então o computador, basicamente falando, ele vai ser essa interface que vai pegar o vídeo, o áudio e jogar na internet. Pastor, agora na prática, como que eu faço isso? Bom, essa minha palavra para vocês aqui é só para incentivar vocês
ao que eu vou dizer agora, a entrar no nosso grupo, que vai aparecer para vocês aqui agora o link, um grupo do Telegram. Nesse grupo do Telegram, o Telegram é um aplicativo como o WhatsApp. Pastor, eu não tenho Telegram. Irmão, baixe o Telegram então, porque o Telegram é o melhor meio de comunicação. Nele nós temos várias ferramentas melhores do que o WhatsApp. Até para você transferir vídeos, ele vai o vídeo na íntegra, não baixa a qualidade do vídeo. Você precisa ter o Telegram aí agora, se você não tem, baixa o Telegram, entra no nosso grupo do Telegram, porque agora mesmo eu estou disponibilizando para você o passo a passo. Pastor Paulo, mas eu não entendo esse negócio, isso não é para mim, eu não compreendo. Não tem problema. Você não precisa saber de tudo, você precisa ter uma visão macro de todas as coisas. Então, você que é pastor, que é líder, vai pegar o seu líder de mídias na igreja, seus jovens, e coloque eles para assistir essa aula. Pastor, se o meu líder de mídia, se o meu jovem assistir essa aula, ele já vai conseguir transmitir o culto no próximo domingo? Afirmo a você 100% de certeza. Garanto a você que ele vai conseguir transmitir. Nós vamos oferecer a vocês aqui uma aula totalmente grátis, uma aula de 1h30 no máximo. Você já vai saber como utilizar o OBS. Por que eu estou dizendo o OBS? Porque é uma ferramenta gratuita. Tem muitos outros que vocês podem utilizar. Mas eu estou dizendo o OBS porque é uma ferramenta gratuita que você pode baixar. Um celular que é geralmente todos nós temos um celular, então já é uma ferramenta que você já tem. E toda a igreja tem uma mesa de som. Então é impossível não transmitir um culto online. Você pode fazê-lo. Agora, como fazê-lo é o que vai acontecer na nossa aula que eu vou ensinar para vocês. Passo a passo, o pessoal da nossa técnica aqui vai ensinar para vocês algo que nós fizemos lá no início da pandemia. Nós dissemos para a igreja, vocês não precisam de muita coisa, vocês precisam do básico. E com o básico vocês já vão conseguir fazer essa transmissão de uma maneira poderosa. Pegando agora o conteúdo do pastor Samuel, que o bispo João Givaldo já acabou de falar para vocês, vocês podem pegar a teologia nossa que é saudável, que é sincera, que é sã, que é bíblica e compartilhar nas redes sociais. Vocês ficarão surpresos, pastores, com o resultado. Terminando a minha fala, eu digo a vocês, hoje eu tenho cerca de 40 pessoas na igreja que se converteram nesse tempo de pandemia através das redes sociais, porque nós tivemos que fechar o templo, mas a igreja não fechou. Nós tínhamos cultos presenciais toda quinta-feira e aos domingos. Agora, nesse tempo de pandemia, nós passamos a ter 3 reuniões diárias. Nós tínhamos reuniões de madrugada, 4h59 da manhã, meio-dia e 10 horas da noite, 3 vezes ao dia. Olha o poder das redes sociais, não é verdade? Isso foi transmitido através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram também. Pastor, qual a melhor plataforma para transmitir os meus cultos? YouTube. Já digo a vocês, YouTube é a melhor plataforma para você transmitir os seus cultos. Por quê? Porque o YouTube consegue renderizar melhor, quantizar melhor a questão do áudio e do vídeo. Pastor, mas eu estou transmitindo no Facebook, tem problema? Problema nenhum. Pastor, eu quero transmitir no Facebook, no Instagram e no YouTube simultaneamente. É possível? É possível sim. Nós vamos ensinar para vocês nessa aula que nós estamos oferecendo para vocês. Vai falar um pouco sobre como fazer isso. Então, perde tempo não, meu irmão. Acessa aí agora mesmo, vai estar nos comentários. Depois o Bispo Dário também pode mandar para vocês aí o link de inscrição lá no nosso Telegram, para que nós possamos abençoar a vida de vocês e vocês aprenderem algo na prática, do passo a passo, tá bom? Tô aqui só para dizer o quanto isso é importante e pode ser feito de uma maneira muito simples, muito fácil, tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande beijo no coração, espero rever muitos de vocês em breve, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe todos vocês, obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a vocês. Não deixe de se inscrever não, vai ser bênção na sua vida. Ok, pessoal, vocês estão participando do quadro Perguntas e Respostas e o nosso Bispo Vangivaldo está respondendo a essas perguntas. Agora nós vamos para a parte final deste momento, né, de perguntas e respostas. Então você ainda tem a oportunidade de escrever aí o seu comentário, de participar no chat
E o nosso Bispo Vangivaldo vai agora fazer o momento das últimas perguntas. E, Bispo Vangivaldo, o senhor já pode fazer os agradecimentos, ok? Já pode agradecer e nós estaremos finalizando, quando o senhor retornar para mim, já estaremos finalizando este momento deste evento maravilhoso. Então, a palavra contigo. Logo em seguida, nós temos uma pergunta bem interessante enviada pelo pastor Luciano Leite Brito, da Paraíba, que diz assim: existe algum programa educativo da Igreja de Deus voltado para ajudar os líderes a usarem corretamente as redes sociais? Pois bem, eu ainda não conheço um programa para o uso correto das redes sociais, mas é uma boa sugestão. Vou encaminhar sua pergunta para o nosso diretor nacional de educação, o Dr. Bispo Expedito Ferreira de Mello, para que ele possa fazer uma análise disso. É muito interessante. Nós temos vários materiais, temos pessoas totalmente capacitadas para trazer instrução sobre isso, e é algo que realmente nós necessitamos nos adequar. Obrigado pela sua pergunta. Vamos à próxima. Temos aqui a pergunta enviada pelo pastor Josley Bezerra Gama, de Goiás. Pergunta assim: o que fazer com os membros que se acostumaram com os cultos transmitidos via online e não querem voltar mais para as igrejas? Como convencê-los a retornarem para o convívio e comunhão das igrejas diante de um quadro de pandemia e mortes? Pastor Josley, fato é, como já respondi numa pergunta anterior, a pergunta do pastor Eric Vieira é bem parecida com a sua. Então eu vou sintetizar aqui um pouquinho. Eu entendo que a forma de trabalhar com esses membros que não querem mais voltar para a igreja é continuando mantendo um contato como se fosse um processo de resgate. A pessoa que pensa ou pensou que possa viver uma vida cristã online, 100%, ela não compreendeu o Evangelho. Fato que muitas das ações, muito do seu processo relacional, social com uma comunidade de fé pode se dar via tecnológica. Por exemplo, trocar conversa com os demais membros, combinar alguma atividade. Isso é natural que se utilize dos meios sociais. Utilize-se dos meios de comunicação, WhatsApp, Telegram. Mas há necessidade do momento físico, do momento de comunhão. Isso se dá nos momentos de adoração, nos momentos de louvor, no momento dos sacramentos, como mencionei aqui. Então, há uma necessidade de resgate, né? Como convencê-los? O convencimento será com o tempo, Bíblia e tempo, para que essa pessoa aceite a realidade bíblica que nos ensina que sem comunhão, sem a vivência do corpo, sem estarmos vivendo a luz de Cristo juntos, fatalmente essa pessoa se enfraquecerá. É uma questão de tempo para que isso ocorra. O Brasil é um dos países, por estar na terceira posição de maior uso da questão da internet, que mais tem sofrido esse impacto, porque esse distanciamento fez com que muitos se acomodassem e entendessem que isso possa ser natural. Há um processo de resgate, um processo de atuação da própria igreja, dos próprios pastores, em busca dessas vidas que entendem que podem permanecer assim. E eu digo que elas estão entendendo isso e nós precisamos ir em busca, porque fatalmente essas vidas, ao longo do tempo, se enfraquecerão. Porque não há como, sem comunhão, sem unidade do corpo, sem Cristo no corpo, participando junto, manter-se em uma realidade de fé como aquela vivida pelos irmãos em comunhão e em unidade física. Amém? Vamos à próxima pergunta. A próxima pergunta é enviada pelo pastor de Andrade Francelino da Silva, daqui de Brasília, região do DF. A pergunta diz assim: diante do avanço da tecnologia, das comunicações, em especial as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, que são bastante usados hoje em todos os meios sociais, inclusive em nossas igrejas. Encontramos muitos irmãos que não possuem ou não levam mais as suas Bíblias físicas para a igreja, pois está acessível em um aparelho de celular.
qual o seu posicionamento? Aqui o senhor apertou, pastor, que você perguntou o meu posicionamento. Qual o seu posicionamento quanto a isso? Pensando que o objetivo principal não é só de estar com a Bíblia. Bom, o meu posicionamento quanto ao fato da pessoa levar a Bíblia no aparelho celular, eu creio que seja bênção. No aplicativo que nós adotamos lá na igreja, nós colocamos Bíblia lá e no meio do culto, da mensagem, eu convido os irmãos a acionarem o celular ou o seu tablet ali e dali ele acessar a Bíblia para acompanhar a leitura. Então até aí está na bênção, mas agora a continuidade da pergunta que nos gera a questão, né? Pensando que o objetivo principal não é só de estar com a Bíblia, e sim trocar mensagem durante o culto. E também para tirar foto dentro do templo. Não poucas fotos, mas muitas. Como fazer com que os irmãos entendam que estão trocando a adoração por uma ferramenta que, ao invés de ajudar a aproximar, os afastam da adoração? Bem, aí é uma questão de ensino. Vai ser necessário aplicar aí em momentos oportunos, escola bíblica dominical, um momento de ensino no culto, instruindo os irmãos, orientando, com muita paciência, com muita parcimônia. Há uma realidade de que o uso, né, do celular, do smartphone, tablets, durante o culto, é algo que é meio que impulsivo. Então, constantemente, nós teremos que orientar na própria liturgia os momentos que isso possa ser permitido. O momento de acompanhar um louvor que tem a letra no celular, ou o momento de fazer leitura do texto bíblico que está no celular. Então, logo se encerre, pode-se dar instrução, irmãos, agora celular virado para baixo, né? Agora celular só no mudo, porque senão, de fato, poderá incorrer com que as pessoas não adquiram esse processo educativo, essa capacidade de discernimento entre o momento recomendado para o uso, possível de uso, e o momento que é inviável a prática do uso para tirar foto, para mandar mensagem, né? Vai pela questão do bom senso, como nós já fizemos aqui a exposição. Que Deus abençoe, pastor de Andrade, e com certeza aí há um desafio que não é só uma realidade de uma igreja local. Eu creio que várias igrejas passam por essa necessidade de ensino, de instrução, de orientação, com muita paciência, até que a gente consiga atingir o nível de maturidade. Que Deus abençoe. Olá, pastor Bruno. Assim nós encerramos este momento tão rápido, tão breve, com tantas questões ainda para serem abordadas, mas espero em Deus que em outras oportunidades nós estaremos juntos e falaremos um pouco mais deste assunto. Um forte abraço a todos, a você que nos acompanhou até agora, aos meus companheiros de jornada, aos pastores, amigos, irmãos. Um forte abraço a todos. Que Deus os abençoe. Queridos, chegamos ao final do nosso dia especial deste evento. Eu tenho certeza que você foi edificado. Eu tenho certeza que você anotou as ideias principais dessa palestra, muito importante para a administração da igreja. Aprender a elaborar, a trabalhar com as redes sociais, a utilizar esta ferramenta tão poderosa para os nossos tempos hoje é fundamental. Então, continue se preparando, porque não deu para esgotar todo o assunto, evidentemente, mas aqui estão ideias para você continuar a sua pesquisa e desenvolver a melhor prática e a utilização das redes sociais nos tempos de hoje para a igreja contemporânea. Que Deus continue abençoando a sua vida. Bispo Vandivaldo, o senhor é uma bênção, que Deus continue abençoando o seu ministério, continue te capacitando e desenvolvendo em todas as áreas e aperfeiçoando em todas as áreas uma boa obra de todas as atividades que o Senhor realiza. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua família, em nome de Jesus. Obrigado por se esmerar tanto e trazer esse conteúdo para nós. Queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua igreja local e toda a sua liderança. E nos vemos na próxima segunda-feira, dia 22, com a próxima palestra com o Bispo Expedito de Melo. Nos vemos e até lá. Deus te abençoe.